Deuteronômio capítulo 29, o terceiro discurso de Moisés, : São estes os termos da aliança que Yahvé ordenou que Moisés estabelecesse com os israelitas nas terras de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai, em Horebe. Você veja só, nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, e nós leremos aqui o rodapé, o comentário. Seja esta uma nova aliança na Palestina, ou a renovação de um antigo pacto com uma nova geração de israelitas, o fato é que Deus, mais uma vez, deixa claro para todas as pessoas sua vontade em relação ao modo de pensar e agir dos seus filhos na terra prometida. Em relação ao modo de pensar e agir dos seus filhos na terra prometida. Essas orientações estão em perfeita sintonia com os demais pactos e acordos que formam a grande aliança do Senhor com seu povo. No Éden, Gênesis 1:28. Com Adão, Gênesis 3:16. Com Noé, Gênesis 9:1. Com Abraão, Gênesis 15:18. Mediante Moisés, Êxodo 20. Com Davi, 2 Samuel 7:16. E, finalmente, a nova aliança, por intermédio do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hebreus 8, 6 e 7. Hebreus 8, versículo 6. Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Veja só aqui o comentário. O termo, entre aspas, mediador, no original grego, messites, transmite a ideia de, entre aspas, alguém que fica no meio unindo duas pessoas com mãos fortes. O termo mediador, no original grego, messites, transmite a ideia de, abre aspas, alguém que fica no meio unindo duas pessoas com mãos fortes, fecha aspas. Portanto, entre aspas, a nova aliança, abre parênteses, um nome ainda melhor para o Novo Testamento, fecha parênteses, da qual Jesus Cristo é o único e suficiente mediador, é superior à, entre aspas, velha aliança, abre parênteses, ou o Antigo Testamento, fecha parênteses, estabelecida por Deus mediante Moisés no deserto do Sinai. Êxodo 24, 7 e 8, 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Voltando em Deuteronômio, versículo 2, dando continuidade. Moisés convocou toda a nação de Israel e declarou : Tendes contemplado tudo o que Yahvé realizou na terra do Egito. Tendes contemplado tudo o que Yahvé realizou na terra do Egito, contra Faraó, a multidão dos seus servidores e contra a sua terra. Versículo 3. As grandes e maravilhosas provas que os vossos olhos observaram, todos aqueles sinais e prodígios magníficos. Versículo 4. Contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. Versículo 5. Durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele: nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Versículo 6. Não tivestes pão para comer, nem vinho ou outra qualquer bebida fermentada para beber, a fim de que pudesses chegar à compreensão que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Mais tarde, quando fostes trazidos até a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, partiram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os vencemos. Versículo 8. Conquistamos a terra deles e a demos como herança às tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Os termos de renovação da aliança. Versículo 9. Portanto, observai fielmente
Vou ler novamente. Portanto, observai fielmente as palavras desta aliança e coloque-as em prática para serdes prósperos e bem-sucedidos em tudo o que realizardes. Versículo 10. Hoje todos vós vos colocastes diante de Yahvé vosso Deus. Os líderes das vossas tribos, os anciãos e autoridades e todos os demais homens que habitam em Israel. Versículo 11. Juntamente com os seus filhos e as suas mulheres, inclusive os estrangeiros que vivem nos teus acampamentos, cortando lenha e transportando água para vosso abastecimento. Versículo 12. Estais, pois, aqui reunidos para entrar em aliança com Yahvé, pacto com imprecação que o Senhor teu Deus assume contigo a partir deste momento. Versículo 13. Para que hoje ele te confirme, como seu povo, e que ele próprio seja reconhecido por vós como teu Deus, conforme te prometeu e jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 14. Não estou firmando esta aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão presentes nesse momento solene na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Hebreus 8, 7. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Atos 2, 29. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Veja aqui o comentário. O túmulo de Davi podia ser visto em Jerusalém e ainda continha seus restos mortais. Mas em relação a Jesus Cristo, ninguém podia apontar para um sepulcro onde seu corpo estivesse depositado. As palavras de Davi no Salmo 16, versículo 8 ao 11, aplicam-se mais completamente e de forma profética ao próprio Senhor Jesus. A expressão hebraica, entre aspas, Messias, corresponde à palavra, entre aspas, Cristo, em grego, e ambas significam, entre aspas, ungido. 1 Coríntios 7,14. Portanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. E voltando aqui no versículo 4 de Deuteronômio 29, agora eu vou estar lendo na Almeida Revista Corrigida. Depois eu vou ler uma referência cruzada. Versículo 4. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. João 8,43, aqui leremos. Porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja aqui, Jesus falando. Porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Está vendo? Versículo 44. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Versículo 47. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Atos 28, a partir do versículo 26. Vai a este povo e dize-lhe: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis.
Versículo 27, olha só por quê. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes de que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Veja só aqui o comentário. Esta citação de Isaías 6, 9 e 10 foi usada por Jesus contra os judeus incrédulos, Mateus 13, em paralelos com Romanos 11, 8, João 12, 39 ao 40. A rejeição de Cristo por parte do seu povo, Israel, confirma as profecias das Escrituras. Entretanto, cabe aos cristãos empregarem esforços missionários com vistas à evangelização de judeus e árabes. Bem como de todos os povos até os confins da terra. Efésios 4:18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Voltando em Deuteronômio, dando continuidade a partir do versículo 14. Não estou firmando esta aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão presentes nesse momento solene na presença do Senhor, nosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Versículo 16. Sim, vós bem conheceis de que modo vivíamos na terra do Egito, e como passamos em meio às nações que atravessastes. Versículo 17. Observastes suas imagens e ídolos abomináveis, feitos de madeira, pedra, prata e ouro. Versículo 18. Zeles, para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras. Atos 8, versículo 23. Pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Vamos ler aqui. O estado de amargura apontado por Pedro em relação a Simão é uma expressão que tem origem no Antigo Testamento, Deuteronômio 29, 18, e citado em Hebreus 12, 15. Nesse contexto, refere-se a um tipo de má influência que uma pessoa envolvida em pecado passa a exercer sobre todo o povo. Pedro não está dizendo que Simão cometeu um pecado imperdoável, Mateus 12, 32, mas sim que carecia de profundo quebrantamento na presença do Senhor para apropriar-se do perdão divino. Infelizmente, a falta de humildade de Simão, o mago, era nítida. Hebreus 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Veja só, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Veja aqui, a expressão, entre aspas, se exclua da graça, quer dizer, entre aspas, coloque-se aquém da graça. Ou ainda, decida não tomar posse da graça, dom oferecido pelo Senhor, mas que deve ser aceito fervorosamente pelo crente, para que possa ter seu efeito pleno. O termo original grego, episcopontes,
Significa aqui, entre aspas, zelar com amor pela saúde espiritual dos irmãos. É a mesma palavra para bispo ou episcopo. Tanto aqui como em Deuteronômio 29:18, nós estamos lendo, a expressão, entre aspas, mágoa venenosa ou amargura tem a ver com sentimentos como inveja, vingança, maledicência, que são capazes de envenenar o indivíduo e toda a comunidade. Voltando em Deuteronômio, nós lemos o versículo 18, no final fala, né? Não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras. Versículo 19. Portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras deste pacto sob juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, agora estarei seguro, haverei de ter paz andando conforme o bom parecer do meu coração. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Versículo 20. O Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra essa transgressão, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Versículo 21. E, para seu infortúnio, o Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra ainda maior desgraça, de acordo com todas as maldições estipuladas na aliança escrita no livro da Torá, lei. Perspectivas quanto ao exílio. Versículo 22. Aos vossos filhos e vossos descendentes, e os estrangeiros que chegarem de terras longínquas, testemunharão as desgraças que haverão caído sobre esta terra e as doenças com que o Senhor a terá castigado. Toda a nação se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal. Nada que for semeado sobre a terra germinará, nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que Yahvé destruiu com grande ira e furor. Versículo 24. Todas as nações questionarão, por que o Senhor praticou tamanha violência? Todas as nações questionarão, por que o Senhor praticou tamanha violência contra esta terra? Por que tanto ódio e tanto furor? Por que tanto ódio e tanto furor? Versículo 25. Contudo, a resposta será, foi porque este povo desprezou a aliança de Yahvé, o Deus dos seus pais desde a antiguidade, a aliança estabelecida com eles quando os libertou e tirou do Egito. Versículo 26. Eles preferiram cultuar e servir outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam e poderes que o Senhor jamais lhe permitiu buscar e que se demonstraram nulos. E poderes que o Senhor jamais lhes permitiu buscar e que se demonstraram nulos. Versículo 27. Foi por este motivo que a terrível ira do Senhor se acendeu contra esta terra, fazendo-lhe sobrevir toda a maldição descrita neste livro. Versículo 28. Yahvé os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande ódio, e os atirou numa outra terra, como hoje se pode constatar. Versículo 29. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras desta Torá, lei. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de Deuteronômio capítulo 29.